Beleza, boa tarde, gente. Hoje eu vou apresentar para vocês um caso, então, que nós estamos acompanhando no ambulatório, um caso ainda em andamento, e discutir também um artigo sobre o tema. Então, um paciente de 30 anos, primigesta, chegou para nós, primeira consulta no ambulatório no dia 23 de dezembro, estava com 26 semanas e 6 dias, ela vem encaminhada pelo Dr. César, da genética, devido a um achado de cardiopatia fetal, com uma suspeita de síndrome de Marfan. Paciente procedente de Sete Lagoas, onde ela começou o pré-natal com a idade gestacional de 7 semanas, sem nenhuma comorbidade, nada de relevante na história pregressa, e nessa gravidez tinha um diagnóstico já de diabetes gestacional desde o primeiro trimestre, realizando controle com dieta satisfatório. O parceiro, né, o pai do bebê, tem um diagnóstico já estabelecido de síndrome de no serviço de genética médica lá do HC. Então, foi dessa forma que eles chegaram para nós, né? Os exames dela de pré-natal até o momento, quando ela chegou na primeira consulta. Além do diabetes gestacional, né, com uma glicemia de 94, depois confirmada de 93. Não tinha nenhuma outra alteração, os exames laboratoriais todos em dia e sem mais nada de relevante. E nos ultrassons, ela tinha, né, um ultrassom de primeiro trimestre para datação, em agosto, com 7 semanas e 1 dia, depois um ultrassom para avaliação de translucência no cal, com 12 semanas, uma translucência de 0,9, um osso nasal presente, e aí no morfológico de segundo trimestre, com 22 semanas e 5 dias, um peso normal, volume de líquido normal, e aí a descrição de uma dilatação focal no terço ascendente da aorta proximal. Foi realizado um ultrassom ecofetal externo, né, ela fez particular, até com a doutora Lilian, e no eco foi confirmada essa alteração, uma dilatação moderada da aorta ascendente, com descrição também de regurgitação mitral e tricúspide discretas. Quando ela chegou para nós, a primeira avaliação ultrassonográfica foi em janeiro. Ela consultou com a gente primeiro no ambulatório de segunda-feira, e aí depois encaminhamos para ultrassom com avaliação conjunta com a doutora Sandra, né? No dia 13 de janeiro, ela estava com 29 semanas e 6 dias, um peso fetal estimado de 1.371, no percentil 20, volume de líquido normal. E uma descrição realmente confirmada no nosso exame também, de uma dilatação moderada de aorta ascendente, um anel valvar aórtico de 6,4 milímetros, com Z, o score, né, mais 2,2, e o diâmetro da aorta ascendente de 8,7 milímetros, Z mais 3,5, né, praticamente. Já a aorta descendente e as medidas da artéria pulmonar, tanto anel valvar quanto o diâmetro do tronco normais, e uma área cardíaca discretamente aumentada, uma relação área cardíaca torácica de 33%. Aqui, coloquei só as imagens mais relevantes desse exame para vocês verem. Num corte dos 3 vasos aqui, a gente vê uma artéria pulmonar, né, calibre normal, uma aorta dilatada em relação à artéria pulmonar, e depois aqui a veia cava. E aqui no corte da via de saída, né, do ventrículo esquerdo, realmente uma dilatação na porção proximal ali da aorta, logo depois da válvula, né, confirmada pela medida, né, e jogada no Z-score, realmente uma dilatação moderada. Agora, só para a gente revisar um pouquinho em relação à síndrome de Marfan, é uma doença do tecido conjuntivo, predominantemente autossômica dominante, tá? Entre as doenças do tecido conjuntivo mais comuns, com uma incidência de 1 para cada 3.000 a 5.000 indivíduos, dependendo do estudo da população.
É uma doença que tem um espectro de gravidade muito amplo, que pode variar desde algumas manifestações isoladas até uma forma neonatal mais grave, que é chamada de forma rapidamente progressiva. Do ponto de vista genético, o padrão de herança, como eu falei, ele é basicamente autossômico dominante, tem raros relatos de casos com um padrão recessivo, e ela é causada, né, por mutações no gene FBN1, que fica no cromossomo 15 e é o gene codificante da proteína fibrilina, que é uma proteína que faz parte do tecido conjuntivo. Existem mais de 1.800 mutações descritas nesse gene que podem causar a síndrome de Marfan, e esse é um dos motivos de ter um espectro tão variável, né, de gravidade da doença. Menos de 10% dos casos não tem uma mutação identificada no gene FBN1, e aí esses casos a suspeita em geral é que tenha relação com mutações nos genes TGF-beta-R2 ou TGF-beta-R1. Porque sabe-se que essa via da TGF-beta tem interferência, né, na questão o gene FBN1, ele interfere na questão do funcionamento dessa via da TGF-beta no contexto da produção da fibrilina, e aí essas mutações no gene da TGF-beta, elas também podem causar o mesmo espectro, né, da doença. 75% dos indivíduos tem um dos pais também afetado, mas 25%, que é um número, né, bem relevante, são mutações novas que ocorrem no indivíduo aleatoriamente, né, que não são herdadas. As principais manifestações clínicas do Marfan, as mais características, são as alterações esqueléticas e as cardiovasculares. As esqueléticas, o mais conhecido, assim, popularmente, né, digamos assim, é um crescimento excessivo linear de ossos longos, geralmente associado com uma frouxidão ligamentar, aracnodactilia, né, que são os dedos longos. Aqui eu coloquei essa imagenzinha de baixo que exemplifica esse sinal eu esqueci o nome, mas é esse sinal do polegar quando você pede para o paciente fechar a mão com o polegar abduzido, a ponta, né, a falange distal do polegar, continuar aparecendo, mesmo com os dedos sobre o polegar, sem que o paciente faça nenhum esforço, é um sinal muito característico. Tem algumas deformidades torácicas também muito comuns, principalmente o pectus carinatum, né, que é esse peito, essa protuberância, né, no externo, mas também pode ter peito escavado e outros tipos de assimetria no tórax, mas o pectus carinatum é o mais comum. Pé plano valgo, uma desproporção característica também entre o segmento corporal superior e inferior, e também uma desproporção entre a envergadura dos braços e a altura, que é o que a gente vê nessa segunda imagem aqui. Uma envergadura dos braços muito maior em relação à altura, não é que é maior que a altura, mas proporcionalmente maior do que comparado, né, com o indivíduo normal. Escoliose e cifose são muito comuns, e alguns dismorfismos crâniofaciais também. Antes de falar das manifestações cardiovasculares, que é o que vai ser mais relevante aqui para o nosso caso, também temos manifestações oculares, então ectopia lentes, né? Ectopia do cristalino ou da córnea, alterações da íris, são muito frequentes, 50% a 80% dos casos, além também de miopia e algumas outras doenças oculares. Pode ter uma ectasia da dura mater, doença pulmonar associada à formação de pneumotórax espontâneo e algumas alterações dermatológicas. Todas essas alterações características, existe um score para diagnóstico, em que, dependendo se o paciente tem história familiar ou não
de síndrome de Marfan, você vai pontuando ali critérios maiores e menores, e aí, dependendo, né, do contexto de quantos critérios maiores e menores o paciente tiver, você vai fechar o diagnóstico, isso para um paciente adulto, né? Eu não coloquei aqui porque para nós acaba que não se aplica. E aí, por fim, as manifestações cardiovasculares, que são muito características também, principalmente a doença aórtica. As alterações no tecido conjuntivo, nas camadas ali da aorta, elas levam a uma dilatação da raiz aórtica ou a formação de um aneurisma. Na verdade, a tendência é progressivamente se tornar um aneurisma, associado à regurgitação aórtica e, eventualmente, aumenta muito o risco também de dissecção de aorta. A tendência é ser progressiva, então, muitas vezes, no diagnóstico, às vezes o paciente vai ter uma dilatação mais leve, moderada, mas ao longo da vida a tendência é que isso vá progredindo, mas na maioria dos casos isso é uma coisa mais insidiosa, não é uma coisa tão súbita, mas tem que ser acompanhado. Está presente em 50% das crianças ao diagnóstico de Marfan e 60% a 80% dos adultos. Essa dilatação pode envolver outros segmentos da aorta também, então a aorta descendente, abdominal, pode acometer o tronco da artéria pulmonar e raramente tem relatos também de dilatações de carótida e de artérias intracranianas. E a doença cardíaca, o mais comum é um prolapso de válvula mitral, que é mais comum em mulheres e também tende a progredir com a idade. E é óbvio que essa dilatação da raiz aórtica, que é muito característica e comum, né, da síndrome de Marfan, à medida que ela vai se tornando progressiva, né, que ela vai piorando, ela vai causar uma repercussão cardíaca também. Mas o prolapso de válvula mitral, ele já pode se apresentar já desde o início como uma característica da doença em si e não como uma sequência de acontecimentos necessariamente. Aqui na figura, né, só um exemplo, né, um desenho anatômico de um coração normal e de um coração com essa dilatação aneurismática, né, da raiz da aorta. E aí, logo em seguida aqui, coloquei um exame, né, de ultrassom dessa nossa paciente, uma reavaliação já no mês de fevereiro, que a gente vê a via de saída aqui do ventrículo esquerdo, com a aorta, que normalmente a gente vê aquele pezinho da bailarina bonitinho, né, que continuaria o vaso mais estreito aqui, mas a aorta, nesse caso, apresenta uma dilatação bem característica que a gente vê que realmente é semelhante, né, a esse aspecto típico do Marfan. Nessa avaliação ultrassonográfica, manteve uma dilatação moderada com um Z de mais 3, sem outras alterações relevantes. Então, nesse caso, a gente tem uma suspeita forte de síndrome de Marfan, devido a essa alteração aórtica, que é muito característica da síndrome, e associado a uma história familiar positiva, que é o pai já diagnosticado com a síndrome, a gente sabendo que é uma doença autossômica dominante, então que tem 50% de chance do feto ser afetado, realmente esse é o diagnóstico, né, mais provável mesmo, embora a gente não consiga dar 100% de certeza absoluta, que idealmente a gente precisaria do exame genético, né. Quando a gente pesquisa artigos, né, que descrevem essa forma precoce, apresentação neonatal, em geral a gente encontra basicamente relatos de casos esporádicos, e aí, né, para eu não ficar aqui passando um tanto de relatos de casos para vocês, eu optei por apresentar brevemente esse artigo, que ele tem um relato de caso, mas eles fizeram uma revisão sistemática também de todos os relatos de caso até o momento de síndrome de Marfan, de instalação precoce, e é de 2018, então tá bem recente. O artigo, então, coloca, né, que a síndrome de Marfan, essa forma precoce, que antigamente era chamada de forma neonatal, atualmente ela é chamada, né, de forma grave, rapidamente progressiva.
Tem uma incidência de aproximadamente 1 para cada 10 mil indivíduos, então é bem mais rara do que a incidência, né, habitual da síndrome de Marfan por si só, e também, em geral, é a forma mais grave da doença. O diagnóstico pré-natal, ele é desafiador, vocês vão entender por quê, né, quando a gente vê a questão da casuística, mas os possíveis achados sonográficos são, principalmente, né, os mais relatados: insuficiência mitral ou tricúspide, presença de contraturas articulares, luxação dos cristalinos e aracnodactilia. O artigo, então, ele selecionou, né, 39 artigos publicados entre 1981 e 2017, que abrangem 55 casos de Marfan precoce. Desses 55 casos, 19 casos, que correspondem a 34%, tiveram achados ultrassonográficos suspeitos no pré-natal. Então, mesmo, né, os casos de Marfan neonatal, que já são muito mais raros do que a síndrome de Marfan por si só, essa apresentação com possibilidade de diagnóstico pré-natal é ainda mais incomum dentro desse grupo, né? Ainda é a minoria. O principal achado ultrassonográfico dentre esses casos que já tinham uma suspeita no pré-natal foram prolapso valvar e regurgitação tricúspide e ou regurgitação mitral em 84% dos casos. Cardiomegalia também foi muito frequente em 15 casos, correspondendo a 79%. Dilatação dos grandes vasos, que é o principal achado no nosso paciente, né? Em 14 casos, 73%. Defeitos diafragmáticos em 4 casos, ou hérnia diafragmática ou eventração diafragmática em 21%. Luxação dos cristalinos em 3 casos, 15%, mas lembrar também que é um diagnóstico difícil de ser feito no pré-natal, não é tão simples assim de visualizar no ultrassom, né? E desses casos, né, que tiveram suspeita no pré-natal, a história familiar de Marfan era positiva só em 15% dos casos, negativa em 79% e desconhecida em 5%. Então, essa que é a questão mais desafiadora no diagnóstico. No nosso caso, já é uma hipótese que é levantada desde o início pela história familiar, né? Então, a gente já tem quase que uma certeza, né? Mas, em geral, a maioria dos casos de síndrome de Marfan de apresentação precoce são mutações novas, né? Então, não tem uma história familiar positiva. Já os desfechos, né, nesse grupo, houve um caso de interrupção voluntária, né, da gestação por opção da família, um decesso fetal, não se sabe o desfecho, o artigo não informava, e houveram 14 óbitos nos primeiros 15 meses de vida, então 73% de óbitos, mostrando a gravidade mesmo e a morbimortalidade muito alta da doença, porque, em geral, essa doença cardiovascular, né, a dilatação aórtica, nesses casos, ela tende a progredir muito mais rapidamente do que a doença que habitualmente se diagnostica na infância ou já na vida adulta. E apenas 2 casos de pacientes vivos no momento da publicação desse artigo em 2018, um com 15 meses e o outro com 5 anos de vida. Já os casos de Marfan de instalação precoce com diagnóstico pós-natal dentro desse grupo, né, do estudo, os achados mais comuns ao diagnóstico eram aracnodactilia, 86% dos casos, que é uma coisa também difícil, né, da gente mensurar no pré-natal, então geralmente vai ser observada só depois mesmo. Dilatação pulmonar e aórtica, ou aórtica, na verdade, né, em 72% dos casos. Prolapso valvar com regurgitação tricúspide ou mitral em 72% dos casos, cardiomegalia em 16% e luxação dos cristalinos em 16%. Lembrando que é um N maior, né, de 36 casos. A história familiar
com padrão semelhante ao do outro grupo. Então, positiva em 6 casos, correspondendo a 16%, negativa em 52% e desconhecida em 11 casos. E aí os desfechos também praticamente tão graves quanto no grupo, né, da suspeita pré-natal. 22 evoluíram para óbito nos primeiros 5 anos de vida, correspondendo a 61%, então um pouquinho menor, né, do que no grupo de suspeita ultrassonográfica já no pré-natal, mas ainda assim muito alta. E no momento da publicação do estudo, 8 ainda vivos, correspondendo a 22%. Desses 8, as idades deles, né, no momento da publicação eram 6, 12, 14 e 34 meses, e 8, 9, 10 e 14 anos. E talvez, se a gente for fazer um segmento ainda, né, mais extenso desses pacientes, provável que a mortalidade, considerando os primeiros 5 anos de vida, ainda aumente, né, infelizmente. Então, a grande questão do diagnóstico no pré-natal, considerando que a maioria dos casos de Marfan precoce tem achados ultrassonográficos muito inespecíficos, é você realmente levantar essa suspeita no início, né? Nesse relato de caso, alguns dos fetos tinham um fêmur acima do percentil 95, que é uma coisa que às vezes pode ajudar também, mas também não era tão comum. Os critérios diagnósticos, né, que são aqueles que eu falei para vocês, que a gente tem critérios maiores e menores e que são usados, né, para o diagnóstico do Marfan habitualmente, né, numa pessoa adulta, são os critérios de Ghent, eles não se aplicam aos casos de apresentação precoce. Então, mesmo a certeza diagnóstica desses casos e o diagnóstico diferencial também é complicado. Sugerem sempre discutir com a paciente a realização de diagnóstico invasivo, que dentro da nossa realidade é um pouco, na verdade, totalmente, né, inacessível devido ao custo do exame, mas é uma possibilidade. Porém, lembrar que o estudo genético ele tem uma sensibilidade ainda baixa, devido à grande variabilidade das mutações. Então, como são mais de 1.800 mutações descritas, tem a possibilidade de você fazer um exame, ele vir negativo, e talvez seja só porque o paciente específico tem uma mutação que aquele exame não detectou. Recomenda-se o acompanhamento pré-natal, sempre em um centro terciário, né, e um aconselhamento e preparação do casal em relação à alta morbimortalidade da doença, que embora a gente tenha possibilidades terapêuticas, a mortalidade é muito alta e é importante isso já ser orientado desde o pré-natal, né, para a paciente. É isso, gente. Obrigada.